Muito bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos acompanha. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Voz da Comunidade, com o objetivo sempre de levar algo útil para a nossa comunidade, um conhecimento. E hoje temos aqui a nossa convidada especial, que é a Márcia Maria Coelho, pró-reitora acadêmica da Unibrasil. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Seja João. muito bem-vinda aqui conosco aqui hoje. Muito obrigada, João. Obrigada a todos os que assistem. Espero que possamos contribuir com o seu programa, que eu sei que tem uma visibilidade incrível, não só aqui no bairro, mas várias pessoas que o admiram e o seguem. Beleza, agradecemos, né? Sua disposição de estar aqui hoje, nessa manhã gelada. Curitiba aí voltando. Curitiba. É normal, né? O pessoal fala, Curitiba, mas tá dentro dos padrões aí. Já estamos em junho quase, chegando o inverno. E hoje o dia mais frio do ano. Deu sensação térmica de 1 grau, né? Agora, hoje estava vendo aqui. Mas isso faz parte, né? É a cidade, a capital mais fria do país, está fazendo o nome. Eu sou engenheira agrônoma de uma das minhas profissões. Eu acho muito importante quando o clima ou as estações respeitam o seu devido tempo. Então é importante quando na época do frio esfria, porque você tem plantas que precisam deste período de frio para depois florescer, frutificar, né? E quando tem que chover, que chova. E às vezes as pessoas, mas que frio é esse? Mas moramos em Curitiba, tem o frio. E é uma característica importante da cidade. E verdade, principalmente a questão da chuva, né? Você mencionou, é bem importante, né? Eu tenho, os pais da minha esposa são do interior, trabalham com agro também, e sempre, quando eu vou lá sempre tenho aula lá, é legal, né? Ver a soja ali no pé, ali você fala, precisa chover essa semana pelo menos tantos milímetros, falo tudo, né? Certinho, se chover vai dar tantas sacas, se não chover pode complicar. Você vê, né? Tudo depende muito, né? A questão do equilíbrio, né? Um equilíbrio. Isso eu ouvi de um produtor rural, não é uma frase minha, mas ele dizia que a propriedade rural é uma indústria ao céu aberto. Então é uma indústria, você tem insumos para produção, você precisa entregar um produto, você tem que ter qualidade nesse produto, mas diferente das outras várias indústrias, você controla parcialmente, né, o ambiente. Ali não, ali está céu aberto. Céu aberto. Então realmente nós dependemos, a nossa alimentação depende disso, de um clima que corresponda, né, a uma normalidade que você já estabeleceu numa época, numa região de plantio, aí as pessoas ficam esperando por isso, é muito importante. Dentro de uma tabela histórica ali de chuva, de temperatura, isso né? Mesmo. Tudo controladinho. Hoje, o agro no Brasil, né? Evoluiu muito, a gente vê, às vezes no interior, existem naquela agricultura de subsistência, né? Tem ainda muito mais. Que é importante. Evoluiu também. muito, né? A questão de maquinários, a questão até da própria pesquisa. O Brasil é referência, né, nessa área também, né? Referência mundial. Somos o maior produtor de... Eu sei que viemos falar de educação, né? Mas já é educação. Para quem não conhece, né? Hoje em dia tem, infelizmente, às vezes as crianças, né, que não são do interior, ou pensa que já o produto é igual, às vezes, uma indústria, né? Que o leite vem da caixa e não da vaca. Exatamente. Então é bom também falarmos isso, e a questão também do meio ambiente, por exemplo, hortas urbanas, que é bem importante, além de ajudar no clima, é uma alimentação saudável. Então, tá tudo conectado, tá tudo né? Conectado. Então, nessa questão, acho que é importante dizer, né, enquanto uma visão educativa, o Brasil é uma referência mundial em alimentação. Eu sempre digo que infelizmente, se algumas pessoas passam fome neste país, não é por falta de alimento, e sim por má distribuição da renda e também do alimento. É por isso. A gente vê desperdício também, né? Muito desperdício. Não é só o desperdício no prato de cada um em casa, quando sobra comida. Eu lembro desde criança, eu quando coloco meu prato, eu sei quanto eu vou comer e preciso comer tudo aquilo que eu lembro de criança. Minha avó dizia, você não pode deixar no prato, tem pessoas que não têm. Verdade. Então nós não podemos deixar e jogar fora. Né? Consciência. Mas desde o que se desperdiça dentro de casa até o que se desperdiça no transporte e em várias outras situações. Mas o Brasil é o maior produtor mundial de café, maior produtor mundial de suco de laranja, exportador. Nós temos o maior rebanho comercial do mundo.
O rebanho bovino da Índia é maior, mas lá como tem uma questão do espiritual, isso, o animal sendo o bovino sendo um animal sagrado, então o rebanho deles não conta, mas o maior rebanho comercial do mundo é o nosso, maior exportador de frango. Então nós temos uma questão que é muito importante, nós temos possibilidade de crescimento em área produtiva, sem derrubar uma árvore. Porque às vezes as pessoas dizem, tem que desmatar. Não, só tem que utilizar melhor o que já está desmatado. Porque nós temos áreas, mais de 100 milhões de hectares de áreas de pastagens mal cuidadas, que se bem cuidadas poderiam virar parte lavouras ou mesmo uma pastagem que possa ter uma produtividade maior. Então somos uma referência mundial em alimentação e também na pesquisa. A melhor pesquisa de cana-de-açúcar, de laranja e mesmo de café do mundo é a nossa. E aí já entra na área da educação, né? Sim. O Brasil referência mundial, já na década de 70, já tinha a questão do milho e da soja, Sim. de ali colocar a pesquisa e tecnologia. Queria que você contasse um pouco da tua área, e tá na área de educação, impacta muito a vida de todos, né? Tanto de quem trabalha e produz, porque a maioria ainda lá atrás e agora mais ainda é exportado também, mas logicamente para o mercado nacional também tem. Por exemplo, soja e o trigo, né? O trigo é a base vamos dizer, do prato ali do brasileiro, o pão, por exemplo, né? O trigo, a própria soja, né? Tem muitos derivados, enfim. Conta um pouco dessa história, como é que foi, né? A Embrapa, né? Que é uma referência, né? Isso. Eu estava vendo da década de 70, né? Começou ali já as mudanças, não sei como pode ser o termo, né? Genéticas mesmo, né? Não genéticas, esse melhoramento. Termo melhoramento. Vários tipos de melhoramento. De melhoramento para ter mais produção, né? Sim. E como é que foi isso? Como é que era no Brasil essa história? Que eu acho que tem muito a ver, né? Com a comida que chega na mesa do brasileiro, sim. né? Eu sou preocupado porque o João estudou para esse podcast, porque realmente a Embrapa foi criada na década de 70 com uma preocupação em pesquisa, porque o Brasil tem algo que é muito interessante, né, no meio rural, que às vezes as pessoas não sabem. Tem assistência técnica sendo oferecida gratuita pelo governo, tanto em agências nacionais, como é o caso da Embrapa, que é uma agência de pesquisa e trabalha também a extensão, mas principalmente é a empresa brasileira de pesquisa, e tanto de extensão, quanto nas empresas de pesquisa e extensão como IAPAR e IPAGRE, que agora se uniram. A IAPAR pesquisava no Paraná e a IPAGRE fazia extensão, e hoje você tem um instituto que une os dois. Santa Catarina, a IPAGRE também é pesquisa e extensão, e isso é gratuito para o produtor. Eu acho que isso nos possibilita sermos referência também. Tem muitos países que o produtor não tem esse tipo de assistência técnica de forma gratuita, de médicos veterinários, de engenheiros agrônomos principalmente. Então o Brasil, quando ele investe nisso, ele investe no seu potencial produtivo, porque nós somos o país mais rico do mundo, se nós pensarmos em termos de possibilidade alimentar e também em termos de possibilidade hídrica. Nós temos água disponível para a agricultura. Então você tem países com a mesma ou maior extensão territorial que o nosso, mas que não tem possibilidade de plantio. Então eu sempre comento, produzir 5 mil hectares ou 50 mil hectares no Mato Grosso e produzir um vaso com uma alface na janela do teu apartamento, o princípio é o mesmo. Você precisa de luz, água, nutrientes, né, e temperatura adequada. E o solo que forneça todos esses nutrientes. Então, se o clima permite, o teu microclima da janela, permite a luz, você colocou a água suficiente, o solo e tem os cuidados com essa planta, é o que se faz em grande escala também. E o Brasil proporciona isso. Nós temos solo disponível, nós temos água, que é o elemento que mais limita a vida é a água. O nutriente que mais limita a vida é a água. Nós temos água, nós temos temperaturas que permitem você produzir o ano todo. Às vezes a gente pensa, as conservas foram inventadas na Europa. Sim, metade do ano não era possível produzir alimento. No Brasil você produz alimento o ano todo. Diferentes tipos de alimentos em cada uma das regiões, mas o ano todo. Então nós temos, e a luminosidade, o clima que nos permite isso. Então somos um país extremamente rico e a partir da década de 70 começa a se investir em tecnologia e pesquisa para otimizar essa produção. Então é muito, muito importante. E quando a gente fala em pesquisa e produtividade,
Tem situações muito simples, né? Hoje a pesquisa é bastante evoluída na agricultura orgânica. Nós temos aqui no Cajuru, é uma referência, né? Temos a Fazenda Urbana. Sim. E eu acho que Curitiba, ela realmente sai à frente de muitas outras cidades, está na vanguarda, porque a criança tem possibilidade de entender como que se produz o alimento. E ao entender que ela tem que semear, cuidar, depois cultivar, ela cuida melhor desse alimento. Tem um entendimento disso, né? E cria uma consciência ambiental da mesma forma, né? Até é algo muito relevante. O que está em Curitiba são mais de 200 hortas comunitárias espalhadas pelas 10 regionais da cidade. E aqui no Cajuru tem a Fazenda Urbana, né? Que ali também tem incubadoras. Por exemplo, tem empresa ali que trabalha com startups, né? Sim. Até eu acompanho ali, trabalham com compostagem, por exemplo, irrigação. Então tem várias empresas ali startups que estão, além de trazer essa questão ambiental, de alimento orgânico, estão ali levando, acho que também vai as crianças ali fazerem os tours ali, é muito interessante, já acompanhei, delas têm acesso a essa informação, né? Acho que é isso, né? Formar uma geração que agora estão aí no ensino de base, o fundamental, para que lá no futuro elas possam, além de estar aprendendo, de repente, ser um engenheiro agrônomo ou um engenheiro, ou algo que... mas, principalmente, acho que criar consciência, né? Ambiental, a questão da importância do alimento e como a Márcia disse aqui mesmo, de repente, produzir até na sua casa. Sim. E é possível, né? Possível. Muitas pessoas fazem isso, né? Eu acho que está no momento de... Acho que o poder público olhar mais para isso. Porque a gente está trabalhando com algo assim, por exemplo, o alimento orgânico, o mais saudável, a gente sabe, tá pegando a questão ambiental, porque você coloca ali, por exemplo, tem muitos telhados verdes em prédios, pessoas fazendo horta em prédios, imagine. Além daquilo ali estar ajudando, contribuindo para o meio ambiente, né? A troca ali, a fotossíntese, toda a questão de temperatura e de clima, né? De ajudar no aquecimento global, contribuir para a diminuição disso. É alimento, sequestro do carbono, né? O carbono sendo sequestrado e liberado com consciência. E é possível cada morador ter a sua própria composteira. O princípio da compostagem é muito simples, né? É muito simples. Eu tenho uma vermicompostagem em casa. Então tem as camadas, eu tenho minhocas, separa a questão do lixo orgânico que pode ir para ali, mas eu acho que a questão da consciência é a principal. E também do entendimento da sua própria responsabilidade. Porque senão fica muito simples, é responsabilidade do governo. Não. Dentro da sua casa, a separação do seu lixo, a redução dos resíduos gerados é tua responsabilidade. Não é a responsabilidade do outro, não é a responsabilidade do governo. Então essa consciência e autorresponsabilidade eu acho que é muito importante. Autorresponsabilidade perante o clima, perante o próprio alimento e perante a alimentação do outro. Se você desperdiça, talvez esteja faltando para alguém o que você desperdiçou. Esse ponto da consciência agora, né, como diz, já vamos começar a série Causos. Esse é um caso mesmo, né, que causos é meio que pode ser que não é verdade, né? Mas esse é um caso mesmo que aconteceu agora recentemente, acho que ano passado, falando de consciência. Aqui na região nós temos um local aqui próximo a Ituba, que é a estação de tratamento de esgoto, e ali, infelizmente, tem o rio, perto do rio Atuba, e tem um córrego que se direciona lá para o rio Atuba, que tem um ponto de descarte irregular, já virou como se fosse, né? Ali onde nasce o Iguaçu, né? Exatamente. Vamos lembrar, ali nasce isso, o rio Iguaçu. Exatamente. Eu sempre digo, ele nasce quase morto em Curitiba e depois vai revivendo até a sua foz. O principal rio do nosso estado, mais de 1.000 quilômetros, né? Exatamente. E bem por ali, mais ou menos uns 500 metros de onde você está falando ali, que é o Atuba e o Iraí, que formam o rio Iguaçu. E aqui no nosso bairro, no Cajuru. Exatamente. O que aconteceu lá? Então ali, infelizmente, tem já um histórico de descarte irregular de lixo. E bem em duas pontas próximo a esse córrego, né, que vai lá para o Atuba. E agora, acho que ano passado, fizemos ali, eu e minha equipe, pedimos para a prefeitura fazer a limpeza, retirar ali 1 caminhão, 2 de lixo. Eles sempre estão fazendo a limpeza, né? E então ali até era um local que tinha um gramadinho e tal. Hoje a máquina vem e já virou como se ficou só terra ali, porque ele fica tirando toda hora e jogando. E o que fizemos? Daí fizemos um plantio ali, abrimos os berços, viemos com o meio ambiente, com a árvore mais adequada ali para aquela região, e até pela questão às vezes da
da iluminação pública, a fiação, a rede elétrica, fizemos um plantio de 15 árvores naquela região. Beleza, colocamos lá, né? Ficou bonitinho e tal, para agora cuidar, né? Colocamos as placas. Infelizmente, o que aconteceu uma semana depois, não deu nem isso. Jogaram em cima das próprias árvores, que só aproveitou 2 ou 3 árvores lá num canto. Então, daí eu estava vendo num grupo de uma rede de Facebook aqui, o pessoal falando, essas pessoas porcas que jogam lixo e tal, até um cachorrinho morto tinha lá. Olha, imagine, olha a tristeza. E daí falando lá, né, uns culpando a prefeitura, outros culpando, mas a maioria falava. Daí até uma senhora que chamou, esses dias eu passei e vi o vereador João de Cinco Irmãos, sua equipe, fazendo plantio aí. E agora jogaram tudo em cima da mesma árvore que se plantaram. E daí a maioria, culpando a própria população, né? Sim, que é o responsável pelo infelizmente, lixo. Né? E a gente não pode, né, colocar tudo no mesmo balaio, porque a gente sabe que acho que nem 5% que não tem essa consciência, mas daí todos pagam, né? Exatamente. A sujeira, a poluição que acaba indo no rio também, polui a água, depois dá enchente. Então é questão de consciência. Daí até vendo lá, alguns aqui mesmo que estão falando aqui, pagam ali, às vezes, para o cara pegar ali, né? Pega um 10ão, 20ão, para o cara tirar da frente da casa dele e jogar. Então a gente sempre lembra aqui, né? O pessoal que está nos assistindo, tem a 156 da prefeitura. É o serviço mais solicitado hoje, que é a coleta de lixo. Funciona muito bem. Você pode deixar ali, por exemplo, resto, caliça, algo que não é orgânico, na frente da sua casa, até 5 carriolas, que a prefeitura vem e recolhe-se, né? Então, é questão de consciência mesmo, né? E cuidado. Cuidado. Acho que é onde você mora. A tua casa não é só da porta para dentro. Tua casa é o entorno também, ali que você mora, ali que você convive. Então, nós vemos regiões super simples e que não tem tanto recurso financeiro, mas que você olha... limpo, né? Limpo. Eu trabalhei muito tempo no meio rural, eu trabalhava com produção leiteira, e uma certa vez eu entrei, esse é um caso, não é um caos. Eu fui fazer um cadastro para um novo produtor. Meu primeiro trabalho depois de formado, eu sou formado em engenharia agronômica, foi na Cooperativa de Laticínios Curitiba, na CLAC, antiga CLAC. Meu trabalho, eu fiz até os exames aqui em Curitiba, mas eu estava alocado em União da Vitória. E ali em Paulo Frontin, uma região próxima, eu fui fazer um cadastro de alguém que queria ingressar à cooperativa e passar a comercializar o leite junto à cooperativa. E eu entrei na chegada, uma porteira, abri e tal, fui chegando e peguei minha ficha para o cadastro. E era uma senhora um tanto ansiosa, ela dizia: Márcia, mas eu quero te mostrar esse barbearia. Eu disse: calma, primeiro vamos anotar aqui, depois vou andar. Sempre andei muito nas propriedades, até hoje eu fecho meus olhos, tem propriedades que eu lembro dela inteira, porque eu fazia caminhamento e conhecia. Calma, a gente já vai. Vamos primeiro terminar isso aqui é importante, são os registros para a cooperativa. Daqui a pouco, mas Márcia, vamos lá, quero te mostrar que a minha cebaria é limpa. Aí eu olhei para ela e disse: eu sei que a tua cebaria é limpa. Eu sei que ela é limpa, que ela é organizada. Dela, mas você já teve que... Eu disse: não, mas o teu portão é bem feito, ele não emperra, ele abre e fecha bem. O caminho até aqui é limpo, o teu jardim é limpo, organizado, florido. O chão da tua casa, da varanda que você está me recebendo, é limpo. Tudo aqui é organizado. Não é a tua estrebaria que é suja e não é a tua estrebaria que é desorganizada. Sim. Então não é lá. Então é uma questão do cuidado. Você enxerga o cuidado em todos os pontos. Então não é a estrebaria que vai ser suja se todo o caminho é limpo e não vai ser desorganizado se tudo ao redor é organizado. Então isso mostra da simplicidade. Era uma propriedade bastante simples, mas limpa e organizada. Então, é isso que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de cuidado. Verdade. E tudo passa por aí, né? A limpeza é a primeira, algo mais importante em qualquer área, né? Exatamente. Seja, por exemplo, no comércio, seja na saúde, nem se fala, né? Na saúde é questão de primeiro tópico é a limpeza e a prolaxia, né, que fala, né? Então isso é muito importante. E daí e também isso às vezes das pessoas, né? Como ela foi criada, né? Tem aquelas, tudo limpo, tudo limpinho. Por mais que você falou, por mais que seja simples, mas é perceptível, né? Quando você chega a ver aquela bagunça. E isso estende para aquilo que a gente está falando aqui do dia a dia, numa comunidade. Às vezes por alguns ali, poucos, né?
todo mundo paga. E você vê, às vezes isso pode também acarretar doenças, ali, por exemplo, rato, outros animais que vão ali... Outras zoonoses, né? Zoonoses, exatamente. Então, acho que tudo passa primeiramente pela limpeza, mas se não tiver a consciência, né? Por isso que é importante sempre a gente trabalhar a consciência, né? E é importante entender que é possível mudar. Não é, porque antes era assim. Não, se agora temos uma forma diferente, podemos mudar, podemos olhar, e é sempre bom olhar, não só a grama do vizinho achar que ela é melhor, mas olhar como no entorno está sendo feito, o que está sendo melhorado, quais são os projetos da comunidade. Eu acho que a participação da comunidade como um todo em seus projetos, a construção coletiva é muito importante, e é possível mudar padrões, sempre buscando uma melhoria. Exatamente. Bom, vamos entrar um pouco agora aqui em educação, né? O papo está de educação total, né? Mas eu quero aqui agora já entrar um pouco na questão da Unibrasil também, né? Quero até parabenizá-la, que agora recentemente a Unibrasil completou 25 anos aqui na nossa cidade, aqui do ladinho, no Tarumã, né? Dentro da Regional do Cajuru. Até tivemos uma sessão solene lá na Câmara, muito emocionante. Muito gratos, foi muito bonito. Foi muito bom. Eu acho que é valoroso a gente poder sempre estar enaltecendo o trabalho de instituições que realmente impactam na vida das pessoas e faz a diferença. A gente sabe que a Unibrasil tem um trabalho ali, cresce a cada dia, na parte acadêmica, na parte social, né? Mas eu quero perguntar, a Pró-Reitoria Acadêmica, hoje é o posto que você se encontra na Unibrasil, e que exatamente, né, a gente estava conversando aqui um pouco, até para o público saber, que exatamente é a função da Pró-Reitoria Acadêmica, qual que é os principais pilares e objetivos? A Pró-Reitoria Acadêmica, ela responde pelos 3 principais pilares da educação, é o ensino, pesquisa e extensão, dentro de todas as instâncias de ensino. Então, desde o ensino presencial, que é a modalidade presencial, que é o nosso maior público, o nosso maior número de alunos no ensino presencial, e é onde nós temos a nossa base, no ensino à distância e também nas pós-graduações, né, principalmente no programa de pós-graduação. Ela é responsável por permitir, o objetivo dela é fazer com que o ensino de qualidade ao qual nós nos propomos, os propósitos e a nossa missão, principalmente nossa missão de formar por processos sustentáveis, pessoas que possam assumir a plenitude da condição humana e essa plenitude pela geração e experimentação de conhecimentos, que possam fazer com que a realidade, não só da pessoa, mas do seu entorno mude. Então, esta missão ela precisa ser exercitada e trabalhada em todos os planos políticos pedagógicos de cursos, em todas as atividades, para que nós possamos chegar ao que nós visamos, que é a nossa visão, sermos referência em educação. Então, a Pró-Reitoria Acadêmica, ela trabalha dentro desses 3 pilares, do ensino, da pesquisa e da extensão. Aí nós temos uma Pró-Reitoria administrativa e de planejamento, que hoje nós temos a felicidade dela ser ocupada pela Daniela Morrone, que iniciou na instituição há 24 ou 25 anos atrás, uma das nossas colaboradoras mais antigas, iniciou como, se não me engano, como secretária, e hoje ela é nossa Pró-Reitora administrativa, tem a função de fazer com que, de forma sustentável, financeiramente, todos os insumos e mecanismos necessários para que esse ensino, pesquisa e extensão ocorra na sua plenitude, eles sejam fornecidos à Pró-Reitoria Acadêmica. Então, e acima nós temos a nossa reitora, que é a professora Camille, que é um exemplo de educadora. Ela sempre diz que ela é uma educadora, uma professora que está na reitoria, mas é um exemplo de educadora pela sua visão e pelo seu amor à educação. E também pela sua trajetória. Iniciou a sua trajetória como professora no ensino fundamental e foi seguindo hoje no ensino superior. Nós temos nosso curso de Educação Física, ao qual ela foi coordenadora por muitos anos, quase 15 anos, que é referência em cursos de Educação Física no estado do Paraná, tendo pelo ENAD, sendo considerado por ENAD o melhor curso. Então, ela fecha esse circuito sendo reitora e com um olhar desde a sala de aula, muito próximo à sala de aula, quanto um olhar de perspectiva futura, de planejamento estratégico e da instituição como um todo. Deixa eu te falar agora aqui, né?
Mulherada comandando no Brasil, isso? Não tem pros homens lá? Tem sim, tem Então, sim. Tem. Pró-reitorias são duas pró-reitorias? São duas pró-reitorias. E a reitora. E a reitora, aí, isso. Tripé da mulherada. Tripé. Não, mas acho que a gente só está equilibrando, num mundo não, que, mas eu falo assim, que tem que ser equilibrado. Não, eu falo assim, meritocracia também. Eu acho que, lógico, a gente sabe, no Brasil, infelizmente, ainda tem essa, né, discrepância em relação a gente, valores, salário, emprego, principalmente cargo de chefia, né? Sim. Mas tem mudado, né? A gente observa na própria Câmara Municipal agora 12 mulheres, um exemplo, né? Aumentou 50% da última legislatura, um exemplo, né? Sim. E isso é bom, lógico, o olhar feminino, o gênero tem tudo a ver, porque é o equilíbrio, né? Se você for ver como é que a natureza é perfeita, né? Você for analisar ali, 50, mulher um pouco mais, 52, homem 51, homem 49, né? A população em geral, sim, né? Sim. Então, como isso é interessante também, né? O equilíbrio que existe na natureza, isso é um dado que mostra, né? Demonstra. E acho que um pouco do perfil da população mudando, as famílias diminuindo, também. Então a mulher ela para de exercer só uma função doméstica. Exatamente. E ela passa a adentrar o mercado de trabalho por vários motivos, tanto pela necessidade de um sustento, quanto por acho que uma necessidade de realização própria. Também. Isso mesmo, evolução. Sim, evolução. Porque você coloca aí uns 50 anos atrás, né? Como é que era? Sim. Coloca hoje. O tanto que aumentou, até a questão de filhos, né? Que a gente sabe. O Brasil era um país rural, até a década de 80, vamos dizer. O êxodo rural começou 70, 80, o grande inchaço das metrópoles, tudo isso que aconteceu nesses últimos 50 anos mudou o Brasil. O Brasil era um Brasil rural, hoje é um Brasil urbano. E até estava comentando esses dias, até com o rapaz que trabalha comigo, até a minha mãe conta muitos fatos, né, que nossa família era do interior também, veio da década de 70 para cá, e como tinha mulheres e as crianças, né, morriam porque não tinha assistência médica nenhuma, eram as parteiras que faziam, né, os partos das maioria, né, e daí dava um problema ali, já ia a mãe e o filho, né, ela mesma relatava, quantas primas, quantos parentes que ela perdeu nisso, né? A mortalidade infantil era muito alta também. E tinha uma média de, vamos por aí, no interior acho que era muito mais. Acho que aqui era 4, 5, né? Se você colocar no interior era, como dizer, um filho por ano, né? Sim. 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos era a tese normal. Meu pai, época, eles eram em 13 irmãos. Então, exemplo. Imagina... Na minha família ainda é grande, somos em 7. Sim. Minhas irmãs, as que têm filhos, o máximo são 2. Sim, é a média hoje. Até menos que isso, a média. Se você colocar a média, acho que é 1,8 por mulher, né? Assim, a questão. Então, isso é um dado que também, né, reflete em mudanças de vivência, né? Da cultura, em tese, né? Sim. Então, mas isso é bom. Eu vejo com bons olhos, cada vez mais que, como diz a mulher, como fala lá, às vezes no carro lá, né? O seguro, né? O seguro para a mulher é mais barato. Daí ele falou, mas as mulheres às vezes está atrapalhando. Não está atrapalhando. Está segurando a velocidade que às vezes... Não, verdade, porque às vezes o homem é muito imprudente. E o que acontece uma característica do homem. É uma analogia, né? Sim, é uma característica. Mas assim, e daí acontece acidente, acontece um monte de coisa, mortes no trânsito, violência no trânsito. Então, tudo isso está relacionado ao comportamento. E às vezes a mulher tem esse comportamento mais, né, cuidadoso, mas eu diria um pouco mais preocupado com a consequência. Exatamente. Preocupada com a consequência. Mais pé no chão, vamos dizer assim. No geral mesmo. É mais isso, né? No geral é mais isso. Uma análise, você coloca daí num cargo de chefia, o que reflete às vezes, né? Vai ter mais, bem isso, ver o que vai acontecer lá na frente, e planejamento e organização também. Sim, que é o que ela fazia no dia a dia da casa por muitos e muitos anos, né? Com vários fatores diferentes, ela tendo que lidar com tudo aquilo e com vários problemas ao mesmo tempo. O próprio cuidado da formação humana, o cuidado dos filhos, que é o que é mais importante que o cuidar de uma vida, né? Exatamente. Então, daí, se você tem isso intrinsecamente, já está ali no DNA, né? Sim. Está no DNA, né, da mulher isso, né? Então, a tendência é isso. Mas a gente fala assim, brincando, mas é legal isso, eu gosto e vejo lá no Brasil, acompanha no Brasil, fui aluno lá também. Nosso parceiro também fui aluno lá de pós-graduação desde 2008,
E daí, acho que 2008 eu demorei um pouco, no TCC demorei, acho que tranquei, que fala ali, foi mais 1 ano e meio. Acho que 2012 que eu terminei. E eu tenho acompanhado desde então a mudança aí da Unibrasil. Sim, nesses 25 anos eu participei, cursos, pelo menos uns 15 eu participei lá. Sim. Então, acho que é importante a gente... Isso é uma instituição aqui da nossa região, que isso também enche nós de orgulho, né? Uma instituição importante aqui na nossa região. Mas já quero perguntar também, hoje, na questão de pesquisa, que assim, a Unibrasil está... O que ela tem assim de... hoje vamos dizer, o top 1 ali, a preocupação maior no sentido de pesquisa hoje, da Unibrasil? Eu acho que a pesquisa principal, ela vem dentro da área da saúde, que a gente mais realiza pesquisa, e do direito, principalmente porque nós temos um programa de mestrado e doutorado. E também nos orgulha porque o nosso programa de mestrado e doutorado, ele tem como base fundamental os direitos fundamentais e democracia. Então a pesquisa é dentro dos direitos fundamentais, quais são, como eles estão acontecendo, qual é o entendimento sobre isso, e também do fator, e também da democracia, que neste momento que nós vivemos no mundo, ela sofre, eu diria, ela está sob perigo em alguns lugares. Então, qual é a importância da democracia, como ela acontece em suas várias instâncias, e nas linhas dos direitos fundamentais, se há esse entendimento e há esse exercício da cidadania podendo usufruir desses direitos. Então, na pesquisa, o principal, eu diria o carro-chefe, como se diz, o top 10, é em direitos fundamentais e democracia, porque nós temos um programa de mestrado e doutorado reconhecido pelo Ministério da Educação com nota 5, que é um excelente conceito, né, dentro da instituição, e ele traz a base, o fundamento dela. O Unibrasil ele foi criado há 25 anos atrás, a partir do sonho de 2 professores da Universidade Federal do Paraná, o Dr. Clemerson Merlin Cleve e Dr. Wilson Ramos, que enxergavam que naquele momento o ensino era restrito a apenas alguns. Por mais que eles idealizaram e criaram uma instituição particular, naquele momento, com a pressão de seleção das instituições públicas, que eram muito poucas pessoas tinham a oportunidade de estudar no ensino superior, e principalmente quem tinha oportunidade era aquele que talvez pudesse pagar pelo ensino público, pelo ensino particular, porque ele teve, na pressão de seleção, ao longo da vida dele, ele teve oportunidades de um ensino de qualidade, tempo para estudo, né, para poder ingressar num processo de vestibular que era extremamente concorrido. Então eles enxergavam que a educação deveria ser democratizada, ela deveria encontrar, que é um direito fundamental nosso, o direito à educação, realmente esse direito deveria ser exercido. Ao criar o Unibrasil, eles criam muito nos moldes do ensino público, principalmente pela vertente social que nós temos até hoje. Então, o nosso carro-chefe, lógico, temos a importância da pesquisa no curso de mestrado e doutorado, e a pesquisa que acontece em todos os cursos da instituição, porque é um pilar do ensino, mas o nosso principal pilar é a extensão. Nossos projetos sociais, o atendimento à comunidade. Então, isso vem concretizar o sonho que eles tinham, de uma instituição que pudesse democratizar o ensino, mas pudesse possibilitar transformação social. A educação transforma aquele que usufruiu dessa educação, transforma o entorno onde ele está inserido, pelos projetos, pela visão, pelo olhar solidário, que é o que nós trabalhamos para que os nossos estudantes saiam de lá com um olhar cidadão, mais do que um profissional de tal determinada área, que ele tenha a possibilidade... Noção cidadã, né? Noção cidadã. E eu sempre comento que ali é o lugar, quando você vai para a extensão, e tem um bom projeto de extensão que vai lá para a Vila Janita próxima, ou para comunidades que realmente precisem disso, ali nós temos tanto aquele estudante que veio de uma família abastada, que tem condições que nunca esteve submetido àquele olhar, social, nunca teve oportunidade daquele olhar social, quanto aquele estudante que veio que vem daquela realidade e que ele enxerga a sua realidade e também a possibilidade de mudar aquilo. Então, eu diria que o nosso carro-chefe é a extensão, principalmente com os seus projetos sociais, que vem concretizando o sonho do Dr. Clemerson, do Dr. Wilson, principalmente do Dr. Clemerson, que toda semana está na instituição acompanhando suas atividades, de uma instituição que possa democratizar o ensino, mas principalmente que ela possa promover a transformação, e principalmente a transformação em comunidades que mais precisem. Que bom, né?
Essa questão da extensão, até ia perguntar, mas você já mencionou aqui. Hoje, o que a Unibrasil, assim, quais, vamos dizer, os 3 principais projetos sociais que tem ali? E vocês têm atendimento à comunidade do entorno, né? Tem. 3 é pouco para eu listar, mas assim, os principais. Que tem mais pessoas que estão envolvidas, vamos dizer, mais vidas envolvidas. Um dos nossos projetos mais lindos, ele não tem tantas, não é o que mais tem vidas envolvidas, mas é o nosso projeto, eu digo, mais lindo e que mais nos toca, é o projeto Ampliar, que ele atende na piscina pessoas com múltiplas deficiências, em todas as idades, são mais de 140 pessoas que participam desse projeto, e é um projeto muito bonito, porque é um projeto que ele também serve como campo de estágio para o nosso estudante, então todo estudante de educação física troca, né? Vai passar por esse projeto, então ele vai ter a oportunidade de ver e de entender este contexto, né, dessa pessoa com deficiência. Ele vai ter um olhar diferenciado e um olhar cuidadoso. Esse projeto também ele absorve voluntários. Então nós temos estudantes que já se formaram, que vêm para o projeto Ampliar como voluntários. Que legal. Ele atende pessoas que não teriam a oportunidade de pagar um serviço como esse, de uma reabilitação dentro de uma piscina cuidada. Seria uma hidroterapia, mais ou menos isso? Uma hidroterapia. Ele não teria essa condição. Então, e é um projeto bastante antigo, que resiste ao longo do tempo, né, por vários problemas pelos quais passaram a educação em alguns momentos no país, mas esse projeto sempre esteve lá, né, são acho que mais de 10, 12 anos, se não me engano, mas o projeto Ampliar é um projeto muito bonito. Além do projeto Ampliar, nós temos o projeto Qualivida, que é o projeto que é desenvolvido pela Clínica de Fisioterapia, que é a Qualidade de Vida. Nossa clínica de fisioterapia é uma clínica de referência, ela atende alguns serviços de saúde do município, também fora. Nós temos um convênio com o Hospital Angelina Caron, onde nós atendemos pessoas transplantadas de pulmão, tanto os que se preparam para o transplante, quanto o após. E toda terça e quinta-feira, convido quem tiver a oportunidade, mas você já conhece, o trânsito de pessoas que vêm para este projeto de fisioterapia, que é gratuito, todos eles são gratuitos, que é gratuito e que é feito pelos todos os nossos professores que tutoram e também os estagiários. A fisioterapia ela tem um estágio muito interessante, são 4 fases, né, 4 momentos que eles têm que exercer esse estágio, nos últimos períodos, e ele tem que ser acompanhado obrigatoriamente por um professor, então a todo momento o estagiário está com o professor ao seu lado, acompanhando o seu estágio, sua formação. Então com isso nós conseguimos na clínica atender a função dela enquanto educação, é um grande laboratório de aprendizagem, mas nós conseguimos muito mais do que isso, que é atender a população que precisa. É a parte social, né? Isso, e o nosso estudante sai de lá entendendo a realidade das pessoas com as quais ele vai trabalhar. Isso é muito bonito também. Então esse é o Qualivida. Nós temos o projeto Envelhecer, que trabalha com idosos, lá também no nosso ginásio, é um projeto que é basicamente do curso de Educação Física, mas outros cursos podem participar. É um projeto também muito, muito bonito, muito interessante, do cuidado com o envelhecimento, do cuidado com a pessoa idosa, e os projetos vão nascendo a partir de uma percepção nossa, dos estudantes. Vinham no projeto Ampliar, o familiar tem que vir junto, mas ele não entra na piscina junto. Não é o familiar que entra na piscina, mas ele tem que trazer. Mas se observava muitos idosos vindo junto com a mãe, então se pensou em um projeto, né, que pudesse atender esses idosos e também outros da região, e nasce o projeto Ampliar, que amplia, né, ele vai além. Então é um projeto muito bonito. Além desses, nós temos aí os projetos que são desenvolvidos pelas nossas clínicas, a clínica de odontologia, que atende toda a população, né, que se inscreve de forma gratuita. Nós temos a clínica de psicologia. Tem um projeto muito lindo da psicologia, que é a Psicologia para Todos. Ele nasceu no período de pandemia, quando nós tivemos a população toda, um estresse muito grande, um medo muito grande, e nunca foi tão necessário a atuação do psicólogo ali. E nasceu um projeto interessante que ligava as pessoas que tinham necessidade desse atendimento psicológico, dentro do Psicologia para Todos, com nossos alunos egressos a valores que fossem valores sociais. E o projeto existe até hoje. Porque a clínica não tem condição de atender a toda a demanda. A clínica é atendida por estudantes nos seus últimos períodos, lógico que
com a proximidade muito grande do professor, mas nós temos o egresso que sai dali, que pode, na sua visão de um atendimento social, o que ele aprendeu, na sua visão de contribuição social, o que ele aprendeu durante todo o seu ensino dentro da instituição, podendo contribuir com aquelas pessoas que talvez não tenham a condição financeira para pagar a totalidade de uma consulta que seria hoje, mas precisam de um atendimento. Então, nós temos estudantes que reservam tantos horários para o Psicologia para Brasil, Todos. Não lá, mas não, em outro local também. No próprio consultório mas dele. dentro do programa Psicologia para Todos. E nos surpreendeu que durante a pandemia nós acompanhávamos, tinham pessoas que nós pensamos num primeiro momento no nosso entorno, pais de estudantes, mas como o projeto foi divulgado, nós chegamos a ter pessoas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, porque era o atendimento online, lugares, né? Sim, online, que perceberam que entraram em contato, entraram no programa e estavam sendo atendidas dentro desta condição. É um projeto realmente muito bonito. Nossa, olha, tá tão bom o papo que passa muito rápido, né? Quando é bom a conversa, ela flui. Já temos que ir para os encerramentos, mas não tem problema, terá outras oportunidades. Aqui nós temos o tal do bate-bola, né? Até eu estava falando aqui hoje com o Davi, aqui, com o Bruca, para nós trazer uma bola de futebol aqui, vamos fazer as 3 embaixadinhas e jogar pro... Gosta de futebol ou não? Gosto, eu sou flamenguista. Sou flamenguista, olha ali também. Sou flamenguista, gosto, não entendo muito, mas eu gosto. O que deu ontem lá, Davi? Perdeu ou ganhou? Ganhou? Olha aí, ó. Se classificou ou não? Aí, viu? Em casa tem marido vascaíno, coitado. O rival. É uma tristeza. Não, é tristeza, nem me incomoda, coitado. Tá sofrendo, né? Tá sofrendo. Aí tem um que é coxa branca, também sofre. E um corintiano que daqui a pouco vai ter um infarto porque tá sofrendo também. Foi desclassificado ontem, também, não vai mesmo. Não. Ó, vamos lá então. Bate-bola. Tá bom. Um lugar especial em Curitiba. O passeio público no sábado de manhã na feirinha de orgânicos. Aquilo é lindo, você tem a oportunidade de conversar com os produtores em um alimento de qualidade, e é no sábado de manhã que eu consigo ir. E o parque mais antigo da cidade. Isso. Um livro que marcou sua vida. Eu tenho 2 que eu gosto muito, posso falar rapidinho. Um é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Ele é baseado na medicina tradicional ayurveda, que eu gosto, e ele traz uma visão importante sobre como o seu corpo funciona de acordo com cada hora do dia. Então isso muda a tua vida, depois você entende. Mude seus horários, mude sua vida. Leia. Mude seu horário, mude sua vida. Boa, hein? Isso. E o outro é o Cisne Negro, que ele traz uma visão... O Cisne Negro é uma coisa que se acha impossível, mas ele existe. Ele traz uma visão daqueles acontecimentos que você julga, isso nunca vai acontecer. Mas sim, pode. E eu li um pouco antes da pandemia e veio a pandemia, aquilo que eu julgava que nunca ia acontecer, acontece. Então, a partir da visão do Cisne Negro, eu olho para os fenômenos com um novo olhar. Educação é? Transformação, libertação, é amor. Bom, aqui tem uma palavra do nosso bairro aqui, da nossa região. Você pode colocar Regional do Cajuru, que é lá onde você trabalha, né? Na Unibrasil. Sim. Cajuru, o que é, para você, uma palavra? Possibilidades e desenvolvimento. Um sonho como educadora. Que todas as pessoas possam ter, todos os jovens, adultos ou quem precisa, possa ter acesso à educação. Ter acesso à educação com tempo de qualidade para o estudo, porque isso transforma. O que te inspira todos os dias? Meu trabalho, poder fazer parte de uma transformação. E uma mulher que te inspira? Eu tenho 2 inspirações, uma de momento e uma de vida. A minha inspiração de vida é minha mãe. Uma mãe de 7 filhos, com 3ª série primária, que fez questão que todos os seus filhos tivessem curso superior, à base de muito trabalho. Essa inspiração para a vida. E hoje quem me inspira é minha chefe, também uma amiga, a professora Camille, porque cada dia que eu vou para o meu trabalho, eu sei que eu tenho essa pessoa forte, dedicada e apaixonada pela educação. É uma inspiração. Que bom, que legal. Quase 1 hora. Ótimo, legal. Vamos encerrando por hoje, né? Quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, foi muito produtivo, muito legal. Vários temas ali que a gente conseguiu colocar, né, dentro da nossa realidade aí de incentivar. Mas quero que você, como engenheira agrônoma, deixe um recado aqui para as pessoas em questão a horta, que dá para fazer uma horta em casa.
Dá uma dica aí para... Dá para fazer uma horta em casa. Fazer a horta em casa só depende da tua vontade. Principalmente em Curitiba, onde você tem as hortas urbanas, as fazendas urbanas, que inclusive podem te fornecer a educação para isso. Você pode ir lá e aprender a produzir, eles podem te fornecer as mudas. E o que você precisa é de uma janela ensolarada, se você vive num apartamento que não tenha sacada. Se você tem sacada, você tem um espaço maior, pode produzir mais. Se você tem um terraço, você pode produzir mais ainda. Então, o olhar cuidadoso para o alimento e entendimento que você pode produzir o teu próprio alimento. Beleza. Então é isso, muito obrigado, um ótimo dia e até a próxima. Valeu! Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Falou!